Olá, muito boa noite. Mais uma vez, bem-vindos ao Acontece no Centro Espírita. Todas as quartas-feiras aqui estamos para lhe trazer um novo tema, para responder às suas questões. Hoje vamos falar sobre a morte e o desencarne, passado esta época que foi o dia 1 de novembro, o dia de Todos os Santos. Temos para isso connosco Arnaldo Costeira, mais uma vez, muito boa noite. Boa noite, Regina. É um tema muito sugestivo. Falámos já em programas anteriores do Acontece no Centro Espírita sobre a morte e a imortalidade, a bem dizer, a imortalidade da alma, sobre as respectivas comprovações científicas, sobre questões filosóficas que de alguma forma envolvem a vida espiritual, sobre as vidas sucessivas, mas o que muitos se questionam é o que acontece no momento da morte. O espírito sofre com o desencarne, com a morte, sente dor. Onde vai depois da morte? São muitas das questões e das dúvidas que se levantam, mesmo entre nós, espíritas. O que nos levou precisamente hoje a convidar Arnaldo Costeira, o Presidente da Direção da ASCER, da Associação Social Cultural Espiritualista de Viseu, para nos ajudar a esclarecer de alguma forma sobre este assunto. E a primeira questão que se coloca é precisamente: sente o espírito dor, sofre, a quando do desencarne, a quando da morte? A esmagadora maioria das pessoas que morrem mesmo, embora haja a ideia de que em espiritismo não há morte, mas há morte, a codificação é clara nesse aspecto. O ser humano morre, o espírito é que desencarna. A maior parte desconhece realmente que morre, desconhece a passagem. E como desconhece a passagem, podemos dizer que se a pessoa estava a sofrer, continua a sofrer. Isso não muda assim. Se tem dores num sítio qualquer do seu corpo, continua a ter agora projetado no perispírito, o corpo espiritual. E, portanto, nesse aspecto, tem dor. Por outro lado, há uma coisa que é real e que eu posso afirmar já perentoriamente. Quando nós temos uma ideia do que é de facto a passagem para o mundo espiritual, quando nós temos a ideia do que é a vida e a morte, é um pouco diferente aquilo que se passa em relação, digamos assim, àquilo que muita gente considera que é o fim. Não há fim, há uma passagem, nada acaba, não é da lei. E, portanto, o que acontece é que aquilo que se passa na Terra à visão dos encarnados é uma coisa. Aquilo que vive o espírito que parte é outra. E se a pessoa tem a noção do que é a vida e a morte, e se tem a preocupação de fazer a sua reforma íntima, de fazer a sua transformação moral, com certeza que aquilo que passa à vista dos que ficam não é aquilo que se passa no sentimento das pessoas que partem. Por exemplo, só para dar um pequeno exemplo, as convulsões da morte, que muita gente diz que vê, que pressente, que sente, as convulsões da morte são apenas para a visão dos encarnados, porque os desencarnados não sentem a convulsão. Não sentem aquela trepidade do corpo, não sentem isso, não se apercebem disso. Então num processo de letargia ou então num processo, digamos assim, semicomatoso, e não se apercebem daquilo que impressiona os sentidos dos encarnados, eles não se apercebe disso. E como que acontece também muitas vezes, quando a pessoa adormece bruscamente, e esse adormecimento brusco corresponde a uma saída do corpo rápida, que dá a sensação que a pessoa vai mergulhar num abismo, dá um esticão no corpo, aí sente porque não está bem desdobrado, sente um esticão do corpo, mas depois volta a tranquilizar-se, a relaxar e adormece. É um bocadinho aquilo que se passa com a morte. Há um adormecimento que pode ser imediato, mas que normalmente passa 24, 48 horas até que isso ocorra de facto. Não é por acaso que Jesus fala nos 3 dias para reconstruir o templo. E esses 3 dias para reconstruir o templo é um tempo mais ou menos médio para que o espírito se desligue, através do perispírito, com certeza se desligue do corpo físico. Portanto, a dor é relativa. Eu li um destes dias
num grupo ligado à doutrina espírita, que a alma, em hipótese nenhuma, portanto, quando se dá o desenlace, quando se dá, seja de que forma for, o desencarne, o espírito não sente, não sofre, quer dizer, naquele momento, aquele choque, mas não será também correto dizermos que, em função do seu merecimento, em função daquilo pelo qual tenha que passar, que tenha essas sensações de dor, de aflição, quando se dá esse mesmo desencarne? Não, a questão é esta. Se a pessoa tem dores, continua a ter dores. Aquilo que se passa com o corpo físico é, normalmente, uma espécie de anestesia, uma espécie de... A medicação que toma, normalmente, esbate um pouco a dor, o sofrimento físico, não o sofrimento moral, porque aí não há medicamento de farmácia nenhuma que consiga reduzir. Mas aquilo que acontece em relação à dor física é que se pode, por exemplo, debaixo do efeito de um anestésico ou num analgésico, pode sentir menos, como ocorre connosco. A gente toma um medicamento com dores, as dores aliviam e a pessoa adormece, mas quando acorda, volta a ter outra vez as mesmas dores. Não há uma mudança assim como a gente julga. E é exatamente aquilo que se passa no desencarne, aquilo que se passa no desencarne em relação ao espírito, que vai sentir as dores reflexas do perispírito, que, por sua vez, tem gravadas, digamos assim, as manchas, as junções do corpo físico, das doenças físicas. O espírito não se afasta, não se liberta, não se desliga e continua a sentir as mesmas sensações. Se está, por exemplo, se alguém me perguntava, então, mas o que é melhor? É ser cremado ou ser enterrado? Quer dizer, não vale a pena escolher, porque de uma situação ou noutra, se tiver que passar por exemplo, pelas dores do queimado vai passar. Mas se tiver que passar pelas mesmas dores por estar enterrado, também vai passar. Não é por causa de ser enterrado ou ser queimado que deixa de ter aquilo que merece ter, aquilo que merece encontrar na morte. Agora, naturalmente que dizer que um grupo espírita dizer isto ou dizer aquilo, não é possível garantir como uma, digamos assim, como uma generalização das coisas, porque cada caso é um caso diferente. As pessoas têm que passar por situações de acordo com aquilo que merecem passar. E, portanto, dizer assim, se for queimado, sofre mais. Se for enterrado, sofre menos. Não, quer dizer, tiver que sofrer, sofre. Ou de uma forma ou de outra, sofre. Dizer assim, mas não merece sofrer, ter o sofrimento da morte por digamos assim, queime, por fogo. Não vai ter. Tanto faz ser queimado como não ser queimado. Quer dizer, pode cair num incêndio, pode estar numa casa, numa floresta, arder tudo. Se não tiver que passar pelas dores, digamos assim, de ser queimado, não vai passar por isso. Se não tiver que passar pelas dores de ser enterrado, não vai passar por isso. Tudo depende realmente daquilo que está inscrito no seu percurso de vida. Como é que se dará o afastamento, a separação da alma do corpo? Bom, a questão da separação da alma do corpo é um processo natural, é um processo progressivo. E por isso é que nós nascemos, vivemos crescendo e acabamos de morrer por, digamos assim, por extinção daquilo que é o fluido vital. E, portanto, é um processo normal. Quando nós nascemos, praticamente começamos a morrer. Porquê? Porque, cientificamente, 40 em 40 dias as células morrem. E se as células morrem, já não nascem. Já não há ligações entre aquilo que é o corpo espiritual e o corpo físico nas células que já morreram. Morreram, acabou, já não tem mais vida. E por isso é que vão surgindo as rugas. Quando se é ainda criança ou quando se é jovem, elas não são perceptíveis à vista desarmada, não se conseguem perceber. Mas, à medida que a idade vai avançando, nós começamos a ter essa percepção nos outros, claro, e nós, às vezes, a gente olha ao espelho e não se vê, mas começa a haver realmente a aparecerem as rugas. E nesse sítio das rugas já não há mais vida, quer dizer, morreram as células, já não há mais vida. É claro que, como o processo é lento e é progressivo, às vezes a gente acelera, não é? Abusa e acelera a morte das células, não é? Que é um suicídio indireto. O que ocorre é que às vezes a gente, em vez de estar na Terra previsivelmente 50 anos, está 40. Esses 40 anos correspondem a uma morte mais acelerada de células. No processo normal, no fim de vida, não é daquilo que está previsto,
as células estão praticamente quase todas mortas, chega à célula final, portanto, ao cordão prateado, e aí o mundo espiritual colabora exatamente no desligamento final do espírito ou da alma do corpo. O espírito é a alma das pessoas que morrem, não é? De maneira que é um processo lento. Se porventura a morte for acelerada, por exemplo, por um acidente, ou por uma trombose, ou por um ataque cardíaco, um AVC, sei lá o que for, uma coisa que as pessoas às vezes têm a noção de eu gostava de ter uma morte santa, assim de repente, pronto, ficar logo. Isso é uma santa ignorância, porque enquanto não forem rompidos todos os laços de ligação do perispírito ao corpo, não é uma morte santa de maneira nenhuma. Vai continuar a sentir aquela ruptura, que é uma ruptura brusca, que é inesperada, e isso vai provocar um grande sofrimento. A gente vê, às vezes, e até está bem documentado, no filme Ghost, por exemplo, em que o espírito é projetado pela violência do acidente, ou coisa assim, e é expulso do corpo físico e fica atordoado, fica meio sem saber o que é que se passou. Isso porquê? Porque não há ruptura, há uma elasticidade das ligações do perispírito ao corpo, tal como acontece durante o sono, que a gente se desliga, essa elasticidade do perispírito permite que o espírito saia do corpo e se afaste, e depois regressa outra vez ao corpo. Na morte violenta há uma ruptura brusca, é como se fosse laçado o elástico, não é? E depois o que é que acontece? Acontece a perturbação, acontece a ignorância do que se passa, e acontece a continuação, digamos assim, da ligação do perispírito através do espírito, através do perispírito ao corpo físico, e portanto há ali todo um sofrimento, todo um problema complicado. Portanto, agora, quanto tempo estará? Depende muito daquilo que a gente antecipou da morte. Depende muito, quer dizer, se a gente antecipou pouco, vamos supor que a pessoa tinha que partir aos 80 anos, partiu aos 75. Claro que o que custa nesses 5 anos não é a mesma coisa que se a pessoa tiver que partir aos 80 e partir aos 30, que é muito mais... há muito menos laços rompidos, não é, entre o perispírito e o corpo físico, e portanto essa ruptura que vai ser brusca vai provocar muito mais sofrimento. Após o desenlace, o desencarne, pode o espírito assistir ao seu próprio funeral? Nós sabemos que, de alguma forma, os nossos familiares poderão estar a acompanhar-nos nesse momento. O espírito em si, que desencarna, pode também ver pode estar a assistir ao que se passa, e por isso é que às vezes a gente ouve dizer que há determinadas raças, determinadas etnias, determinados povos que estão atrasados porque cantam, e porque cantam no funeral, e porque não sei o que e tal. De alguma forma também é ignorância nossa, porque o que ocorre, e ocorria aqui há uns 50 anos atrás, 50 anos atrás, mais ou menos, em que as pessoas que não gostavam muito de chorar, contratavam pessoas para chorarem, os carpideiros, não é? Então, quanto mais chorassem, mais importante era o funeral. Claro que esse choro, esse desespero, vá lá, feito hipocrisia, não é? Mas também, se não for feito hipocrisia, se forem os próprios familiares chorar, causa uma certa perturbação ao espírito, porque, como há ignorância sobre a morte, grande ignorância, e por isso é que as pessoas têm medo de morrer. O que acontece é que as pessoas, os espíritos que desencarnam, não é? E portanto quando sobrevém a morte, perante o choro, perante o desespero, perante essa situação, digamos assim, emocional, perturbam-se porque estão vivos, e até muitas vezes chegam a pensar que vão ser enterrados vivos, porque sentem-se vivos, mas sabem se o funeral a decorrer, vão ser enterrados, mas estão vivos. Isso causa uma certa perturbação. Por outro lado, pode haver um certo adormecimento, que há, como há, por exemplo, na anestesia geral, em que a pessoa perde o conhecimento. Há situações em que continua a ter consciência do que está a passar, mas, em princípio, perde o conhecimento, entra num processo de adormecimento. E o que acontece é que todo esse choro e desespero pode provocar o despertar e a perturbação. Por isso é que, se for cantado, ou se for com uma certa emoção, não, provavelmente não há povos que fazem, não é? Fazem grandes banquetes, como se fossem casamentos, fazem aquela coisa toda, e distribuem comida e vinho e mais, e uísques, etc., depende do nível económico de cada família. Mas isso, pelo menos, não causa uma certa perturbação, um certo desespero daqueles que partem. E se eles estão sossegados, digamos assim, meio adormecidos, continuam meio adormecidos. Se são, de qualquer forma, despertados por desespero, podem ficar mais perturbados. Isso
que é negativo para os espíritos. Portanto, os povos que cantam não são assim tão atrasados como isso. Os espíritas, em geral, depois de lerem o livro O Nosso Lar, de Chico Xavier, editado pelo espírito André Luís, sonham todos a ir para aquela cidade espiritual ou para uma cidade idêntica, isto de alguma forma reconhecendo que a cidade do Nosso Lar será a cidade que se encontra sobre o Brasil, o continente, aquela zona do continente americano. O que nos leva a fazer a seguinte questão: para onde é que vão realmente os espíritos depois da morte? O que lhes acontece? Será que vão diretamente conforme... Aliás, nós não vimos que tenham ido diretamente porque, neste caso, André Luís passou pelo Vale dos Suicidas, certo? Mas para onde é que vão os espíritos depois do desencarne? Houve durante muito tempo a ideia de que havia uma colónia no Nosso Lar. Só pouca gente sabia que havia outras colónias. Depois havia alguns aventureiros que também tinham a sua colónia sob o seu centro, depois mais uma série de colónias por isso fora. A colónia Nosso Lar, segundo aquilo que os espíritos informam, foi fundada por portugueses, talvez afro-brasileiros, foi fundada ao longo dos séculos, talvez, muito provavelmente desde Emmanuel, quando ele estava na Terra com o Padre Manuel da Nóbrega, com o José da Anchieta, e então foram-se juntando os espíritos socorridos diante de determinado, digamos assim, trabalho de socorro, e foram fundando essa cidade Nosso Lar, essa colónia Nosso Lar, que hoje ninguém sabe quantos elementos terá, mas que a certa altura tinha mais volta de 100 mil espíritos. Mas depois, entre o Nosso Lar e a Terra, foi sendo descrito que havia também uns hospitais intermediários, uns planos intermédios onde passavam os espíritos. Hoje há espíritos que informam que, como o Nosso Lar, haverá mais de 3.500 colónias. Pudera, não havia de outra maneira, não é? Porque os espíritos também vivem um pouco como os espíritos encarnados, como os encarnados. Nós, para irmos daqui ao Japão, temos que fazer meia volta da Terra. E os espíritos também, por exemplo, às vezes há espíritos que pedem para ir fazer promessas de ir a Fátima a pé. Eles podem ir a Fátima a pé, não é mesmo? Vão atrás de um cortejo de espíritos e podem também ir. Mas também para eles ainda dá a ideia de que também custa, porque têm que ir a pé. Embora não precisem, podem volitar. Mas todos os espíritos volitam? Não, nem todos os espíritos volitam. Portanto, hoje há colónias em todo o lado. Com a quantidade de espíritos que existem tem que haver, porque senão já aparecia mais como uma das religiões, das muitas que existem, que diz que só há não sei quantos mil e que só esses é que têm lugar. Portanto, isso é uma interpretação. Mais colónias, isso é uma interpretação dúbia. 144 mil lugares no céu, já está tudo preenchido. Quer dizer, isto são figuras criadas pelos homens. Agora, colónias, provavelmente não haverá ainda onde não há também trabalho espiritual. Não há trabalho espiritual, não há os espíritos não se vão juntando. Há um exemplo. O que acontece, por exemplo, nesses casos, quando isso não acontece? Os espíritos dessas zonas... Nós quando foi o tsunami, na Indochina, naquela zona do Extremo Oriente, nós tivemos muitos irmãos desencarnados nessa zona que foram trazidos por equipas de socorro espiritual. Portugal tem uma particular incidência, o trabalho nessa área, porque ao longo dos 5 séculos, 6 séculos dos descobrimentos por cá, os nossos missionários, não é, criaram raízes nessas terras mais longínquas, pelo socorro espiritual, pelo socorro cristão, não é? Nós temos que analisar, por exemplo, que há determinadas religiões que começaram a ter maior incidência a partir do século VII, do século VI, do século VII, já com 600 anos, 500 anos de atraso em relação ao cristianismo. Embora os propósitos dessas religiões sejam enviados do Cristo, sejam enviados do governador da terra. Mas os missionários levaram, não foi só o orar e a cruz, levaram com certeza a religiosidade, o amor fraterno que o Cristo apregoou e deixou. E então estabeleceram-se raízes muito profundas. E nós sabemos, por informação do mundo espiritual, que essas vibrações criadas ao longo dos séculos
permitiram que os espíritos que foram reencarnando nessas regiões ganhassem uma certa, digamos assim, uma certa consideração e uma certa admiração por esses missionários. Então, dessa feita, nós tivemos essa informação de que muitas equipas de socorro, dirigidas por missionários, antigos missionários portugueses, cristãos, foram fazer esse socorro e tiveram um êxito muito grande, trazendo aos milhares desses espíritos que desencarnaram de uma forma violenta, naturalmente de acordo com o seu merecimento, e trouxeram e socorreram e foram, de alguma forma, aceitos. Ora, isso tem a ver com esta informação. Onde não há, então não há socorro, quer dizer, não há, então Deus não permite o socorro, Deus não envia os seus propósitos para socorrer aqueles que precisam, aqueles que merecem, a quem chegou a hora de serem socorridos. Não, envia com certeza. Agora, há espíritos durante um certo tempo foram recolhidos em nosso lar, por exemplo, mas há outras colónias já. Há necessidade de serem socorridos só numa colónia, encher, e de repente a Terra é só uma colónia? Não há, porque há várias culturas, há várias tendências religiosas, e portanto, de todo o lado, Deus provê sempre o socorro, a ajuda, e naturalmente que haverá, como eu disse há pouco, segundo algumas informações, haverá milhares de colónias já nessa área. Agora, o que não pode ser, por exemplo, dizer, a minha colónia está evoluída, porque a minha colónia há também, digamos assim, as classes sociais, não é? O clero, a nobreza e o povo. Não existe, não é? Há uns anos que algum companheiro dizia, não, lá, da raça tal, da raça tal, da raça tal. Isso não é evolução, isso é retrocesso. Os espíritos somos todos irmãos, e não há cores, e não há religiões, e nada disso. Onde há amor, seja em que a situação for. Portanto, as colónias realmente são miríades, são um número incontável. Quantas são? Ninguém sabe. Estão sendo criadas cada vez mais colónias. Quando há 80 anos era revelado pelo mundo espiritual que haveria na Terra mais ou menos 2 mil milhões encarnados e mais uns 12 ou 14 mil milhões de almas, não é? Ou de espíritos encarnados, estamos a falar há 70, 80 anos. Hoje, só encarnados na Terra, calcula-se que haverá 7 mil milhões a passar. Ora, algumas informações do mundo espiritual revelam que haverá entre encarnados e desencarnados 25 a 30 mil milhões. Porque, para além de muitos já estarem imigrando para outras moradas, da casa do Pai, como aconteceu com o tal de Adão e Eva, que é uma, digamos assim, uma forma de explicar como é que determinada casta de espíritos tiveram de sair da sua morada para ir para outras moradas idênticas, face ao processo evolutivo. Naturalmente que outros espíritos de mundos inferiores, vamos falar agora de expiação e provas, não só, mas também de mundos primitivos, subiram, galgaram os degraus na evolução e encontraram na Escola da Terra a possibilidade de fazerem expiação e provas. E, naturalmente, que o número de, digamos assim, de habitantes do mundo Terra, vai lá, entre encarnados e desencarnados, aumentou significativamente. Vai diminuir? Eu penso que irá diminuir exatamente por causa das migrações, porque a Terra vai passar, estamos já nessa fase do mundo de regeneração, e aqueles que ainda estão mais atrasados na expiação e provas terão que ir para outra morada, terão que ir para outra escola, não é? A fazer o seu percurso evolutivo. E, portanto, há muitos desses espíritos que irão sair. Mas haverá outros do mundo de regeneração já, no início, da fase inicial da regeneração, que poderão vir para a Terra, se, por exemplo, como eu julgo, se já estiveram na Terra e, por qualquer razão, na passagem do mundo primitivo ao mundo de expiação e provas, tiveram que ir para outro mundo, como aconteceu, por exemplo, bem descrito na Caminho da Luz, em que os tais povos, não é? Os sumérios e essa gente que constituiu essa falange de espíritos que vieram da Capela e que fizeram o seu percurso evolutivo, tiveram que regressar a casa, portanto, a Caminho da Luz tiveram que regressar a Capela depois de feito um percurso evolutivo. Agora, seguramente que a ida para essas colónias, de recolhimento, de refazimento, de aprendizado, dá-se em toda a parte. Passarão por hospitais intermédios, por planos intermédios, para serem socorridos nessa região? Passarão. Agora, tudo o resto está ainda um pouco difuso. Dizer assim, aqui sobre a nossa instituição também é uma colónia. Bom, mas poderá haver outras colónias em Portugal, sobre outras regiões, particularmente quando
o número de espíritos a precisarem de ser socorridos, serem recolhidos, for em número cada vez mais elevado. E eu acredito que, se o nosso lar teria, a certa altura, 100 mil, digamos assim, num número da ordem dos 5 milhões ou 10 milhões, então tinha 100 mil, então os outros vão para onde? Há muita gente que fica na erraticidade, muitos espíritos ficam na erraticidade, ficam, enfim, junto à terra, junto à crosta, porque ainda não têm, digamos assim, permissão para serem recolhidos em hospitais digamos assim, de preparação para o futuro. Mas serão recolhidos sempre. Ficarão em mundos, ou melhor, em planos de sofrimento, se o merecerem. Se ficarão em planos de menos sofrimento, com certeza de acordo com o seu esforço evolutivo. Mas serão sempre recolhidos, nunca ficarão aí ao abandono. E naturalmente que os espíritos, independentemente da sua religião, das suas crenças, mesmo aqueles que não creem em nada, muito menos na vida para além da morte, terão sempre também essa possibilidade de poderem ocupar o mesmo plano que Deus não existiria, tem a igreja. Deus não existiria se não fosse assim, porque, quer dizer, há pessoas que não têm acesso. Nós estivemos aqui durante muito tempo, aqui no nosso país, por exemplo, entre Bragança e Tavira, nós não tínhamos centro nenhum, não tínhamos nenhuma casa espírita. Depois passamos a ter, enfim, quer dizer, Mirandela, Maçã de Cavaleiros, mas depois para baixo também não havia, depois passamos a ter a Guarda, depois passamos a ter Castelo Branco, de Castelo Branco nós vamos agora a termos o Fundão, mas depois de Castelo Branco até o Algarve, não é socorrida, não é ajudada, não é amparada, não funciona desse Deus, não existe. Quando há necessidade, são socorridos mesmo, mas são recolhidos. Não, mas não tem cristão, nunca é cristão, alguém falou falar de espiritismo, por exemplo, nesse espaço todo sem centros, ninguém ouvia falar de espiritismo, falava-se de bruxaria, de feitiçaria, falava-se das coisas, desses procedimentos comerciais, mas não havia a noção do que era espiritismo. Hoje, felizmente, as coisas estão a avançar, estão-se a espalhar e vai sendo possível as pessoas terem acesso a outro conhecimento, através da internet. Mas, mesmo assim, eu recordo-me daqui a uns anos, numa escola superior, fazerem um trabalho de investigação sobre o espiritismo e os alunos de uma determinada turma vieram pedir apoio, eu dei documentação, de informações e tal, e eles foram fazer o trabalho, depois quando terminaram o trabalho vieram-me trazer, eu tinha ido à internet consultar espiritismo, foram lá ver espiritismo e caíram num site de uma religião cristã, mas que é absolutamente contrária ao espiritismo e que até tem uma noção de espiritismo absolutamente aberrante. E eles apresentaram um trabalho, eu quando li o trabalho perguntei se eles queriam fazer a favor do espiritismo ou contra o espiritismo. Eles ficaram muito surpreendidos. Então, mas porquê? Porque isto é tudo contra o espiritismo. Porque foram a um site dessa, uma religião protestante, que lhe dava de alto a baixo, descascava em cima do espiritismo. E eles passaram aquilo, copy e paste, e pronto, e aquilo veio tudo de qualquer maneira. Porque às vezes, como as pessoas não têm noção, julgam que tudo aquilo que vem é bom, e não é. Então, tem que haver, de alguma forma, essa compreensão. Agora, as pessoas não sabem, são castigadas por isso, são punidas por isso, não devem ser ensinadas por isso. Portanto, é natural que saia em expansão, a doutrina está em divulgação expansiva, e naturalmente o nosso papel como espíritas é de grande responsabilidade. Agora, não podemos também embarcar naquilo que está a acontecer, infelizmente, que é uma rotina balofa, não é? Porque as pessoas sentam-se à sombra, digamos assim, do pouco tempo que têm e, portanto, também não desenvolvem, também não espalham, também não divulgam. Quando há 2000 anos Jesus mandou 72 da Galileia para anunciar a Boa Nova, não é? Passado meio do dedo meses, mandou 500. Nós hoje, em vez de termos mais centros, temos menos. E os que temos, quando se multiplicam em escala muito pequena, é por divergências, é por desentendimentos e é por ânsia do poder. Não é por mais nada, quer dizer, porque depois fazem a mesma coisa que faziam aqueles que acusavam de não procederem de acordo com aquilo que achavam que devia ser. Portanto, é muito natural que esta expansão da divulgação vá dar os seus resultados. Agora, toda a gente é socorrida, de acordo com o seu merecimento, com o seu trabalho e de acordo com aquilo que realmente estiver escrito no seu percurso evolutivo. Nós falávamos no início deste programa que tivemos agora, na passada sexta-feira, o dia, como é conhecido, de Todos os Santos,
que é um dia em que as pessoas, aliás, não é só nesse dia, será 2 ou 3 dias antes e que se prolonga depois por mais 2 ou 3, que as pessoas vão visitar as campas dos seus familiares aos funerais. Cemitérios. Aos cemitérios, exatamente. E esquecendo-se que, eventualmente, inclusivamente, alguns dos espíritos ainda se encontram ali junto às suas campas. Falámos ainda esta sexta-feira passada, inclusivamente, ouvíamos na palestra alguns conselhos sobre essas idas aos cemitérios, como é que a doutrina... Aliás, até para alguns espíritas, porque eu acho que nem todos os espíritas têm muito essa noção de que, se calhar, não é muito conveniente a ida aos cemitérios, pelo menos. Na codificação, o céu e o inferno é muito claro a propósito disso. E o céu e o inferno foi uma obra codificada por Allan Kardec e assessorada pelos espíritos superiores. E nós vamos encontrar no céu e inferno cerimónias fúnebres presenciadas por Allan Kardec, pelo professor Reveil, presenciadas e participadas por grandes elementos da Sociedade Espírita de Paris e, inclusivamente, nós vamos encontrar evocações, não é invocações, evocações de desencarnados, portanto, de espíritos desencarnados, em pleno cemitério. O problema dos cemitérios não é propriamente, digamos assim, aquilo que, em termos espirituais, se possa entender. É aquilo que as pessoas interpretam como tal. As pessoas que morrem, não é, têm uma noção da morte diferente daquela que os espíritos devemos ter. É uma noção diferente. Porque nós, o que vemos é que as pessoas vão todas para o cemitério. E depois de morrerem também gostam que as pessoas também vão para os cemitérios. Agora, ficam lá, a maior parte dos espíritos que desencarnam ficam lá junto aos seus corpos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, a certa altura, Jesus dá uma lição magistral. Diz assim: quando o espírito impuro sai de um homem para guiar por sítios áridos em busca de raposo, não encontra. Quem são os espíritos impuros? Somos nós. Só há espíritos puros e espíritos impuros. Não há outra coisa. Não há meios puros nem meios impuros. Há puros e há impuros. Todos os que não são puros são impuros. Portanto, todos nós que somos impuros, estamos no mundo de expiação e provas, não estamos no mundo dos divinos, onde os espíritos atingem a purificação total. Todos nós somos impuros. Portanto, quando nós saímos do corpo, sai do homem, não é? Do ser humano, vagueamos por sítios à busca de repouso, a gente não encontra, volta para casa de onde saiu. Capítulo 12, versículo 43 seguintes, para quem tiver aqui um bocadinho de preguiça, vai logo lá direto e encontra. Então, não encontra, volta. Ao chegar à casa onde saiu, encontra limpa, varrida e arrumada. Normalmente, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas estão-se nas tintas, desculpem o termo, para quem morreu, acabou, morreu o bicho, morreu a peçonha, foi-se embora, enterrou-se e acabou. Só que não acabou. Porque a morte não existe, a vida continua. Jesus, pelo menos, garantiu que ia preparar um lugar, então era mentiroso, quer dizer, se não há nada, então ia preparar o quê para quê? Então, o que eles verificam é que há uma grande hipocrisia da maior parte das pessoas que vêm partir dos seus familiares. E diz Jesus a seguir: sai, vai à procura de outros espíritos piores que ele e regressa. O estado final daquele homem é pior do que o primeiro. Está lá muito clarinho. Esta passagem, esta transcrição, não faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é elucidativa a propósito de saber o que é que se passa depois da morte. Portanto, ela volta para a casa onde saiu, o estado do homem é para o seu corpo, aproxima-se do seu corpo, muitas vezes da sua família, do seu lar, e ali fica. Ora, um grande número de espíritos ficam aonde, basicamente, no meu entendimento, ficam em 2 sítios muito claros. Nos hospitais onde morrem, nos cemitérios. É claro, depois há aqui o meio termo, as pessoas que morrem em casa, as pessoas que morrem perdidas nas ruas, que por acidente, que ficam perturbadas. Havia uma prática antiga de colocar as alminhas nas encruzilhadas, dos caminhos, etc. De alguma forma isso convidava as pessoas a fazer uma prece quando ali passavam. A zona de acidentes, que a gente vê às vezes em estradas, a zona de acidentes, é onde alguém morreu de acidente e fica ali perturbado, e muitas vezes perturba os condutores que passam e provocam outros acidentes. Ora, então há vários sítios onde podem ficar de acordo com o sítio onde partirem.
podem ficar em casa, hoje praticamente as pessoas não ficam em casa, têm que ir para os recintos dedicados a isso, né? Aos funerais e tal, ou ficam nos cemitérios, ou ficam nos hospitais. Vamos hoje ver encontrar nos hospitais é uma quantidade de pessoas perturbadas, espíritos perturbados, não sabem como morreram. Não sabem como morreram. Estão muitas vezes desesperados porque ninguém os visita, a família não vai ver, etc. E ficam nos cemitérios porque não são o seu corpo. E eles sentem uma certa atração, um puxar, um chamar no seu próprio corpo. Logo, quando a gente vai para o cemitério, e eu digo que concordo que se ponham algumas flores, né? Embora seja um desmazelo e é um gasto, quer dizer, terrível. Por exemplo, agora choveu torrencialmente, praticamente de todo lado, as flores duraram meia dúzia de horas e está tudo estragado, não serviu para coisa nenhuma. Mas, infelizmente, as pessoas têm uma noção muito crítica, uma posição muito crítica em relação a isso. Vou dar um exemplo. Eu sempre pus nas campas dos familiares flores naturais. Porquê? Porque eu sabia que gostavam de determinado tipo de flores e é um dia também, seja onde a verdade. E um dia tinham lá posto umas flores de plástico e eu tirei as flores de plástico, pus de lado e pus flores naturais. E as pessoas puseram as flores e veio só, puseram aqui esta porcaria das flores, que vai estragar tudo, tem aqui umas flores tão bonitas, e as flores de plástico. Porque as pessoas têm que criticar, seja por que razão for. Ou porque não têm nada, ou porque têm coisas com que não concordam. Então, às vezes, a gente tem que tapar os olhos e particularmente, tem que dar um laço na língua de muita gente que passa a vida a desejar ter qualquer coisa para criticar. Portanto, de alguma forma, para parar com esses pensamentos negativos que perturbam os encarnados, mas também perturbam os desencarnados, é que às vezes eu acho, sim senhora, põe uma flor, põe uma coisa qualquer, que não é por aí que vai aguentar as filhós. Agora, é evidente que não se é para lá, chora. Eu recordo-me sempre disso, aos meus familiares. Vão ao cemitério, põem as flores, arrumam as campas, lavam aquela coisa toda, mas nem orações, nem choros, nem nada disso, porque perturba. E depois é outra coisa, quer dizer, nem todos sabem, têm estes conhecimentos. E naturalmente que nós vemos, ainda agora, exatamente no dia 1, eu vi familiares chorarem junto às campas. Quer dizer, esse choro, essa tristeza, essa emoção, transmite-se aos que partiram. E há três fases do ano em que os espíritos se aproximam muito da Terra. É o dia de Todos os Santos, que agora é só Todos os Santos, encurtaram, não é? Por causa da economia, para não se gastar muito dinheiro. Antigamente era o dia de Todos os Santos e o dia dos Fiéis Defuntos, era um a seguir ao outro, que era para não ficarem chateados uns com os outros. Sim, homenageavam os santos e homenageavam os que são menos santos, não é? Não, pronto. Mas era o dia 1 e o dia 2, eram dois feriados ali. Até as pessoas às vezes dormiam no cemitério, passavam lá à noite. Ora, quer dizer, aquela altura é uma altura em que todos sabemos, também lá vamos aos cemitérios, quando a gente morrer também vai. Quer dizer, então há uma aproximação das pessoas que partiram dos seus familiares, sabem que vão estar no cemitério, sabem que vai haver ali um convívio mental. Depois há uma outra fase, que é a Páscoa. A Páscoa era uma... Pronto, é também o que é considerado o sacrifício do Cordeiro de Deus, não é? Aquilo que se comemora com a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, e as pessoas aproximam-se porquê? Porque há hábito, durante a cerimónia da Páscoa, a festa da primavera, que foi transformada numa tristeza, naquela quarentena, aqueles 40 dias, que os muçulmanos também têm no Ramadão, mas quer dizer, aqueles 40 dias de tristeza, que agora já não é tanto, mas antes até cobriam os santos todos com púrpura, tapavam-nos todos para eles não sei verem o quê, mas pronto, faziam isso. É outra fase em que as visitas familiares se verificam ainda hoje, as pessoas metem, é feriado a Sexta-feira Santa, as pessoas vêm por aí fora, um fim de semana prolongado, para conviver com os seus familiares. Então é outra altura em que os espíritos desencarnados se aproximam da Terra e da família. E há uma terceira, não tão forte, porque aí já não é para os cemitérios, é mais, digamos assim, para os lares, que é a altura do Natal. Portanto, são três épocas, ou três fases em que os espíritos se aproximam da Terra, exatamente, da saudade, da tristeza, etc. E então a gente tem que ter alguma ideia de que vai ao cemitério, faz uma prece por todos que lá estão, para que os bons espíritos os envolvam, os animem, os consolem e os afastem. Não, ai, meu querido filho, ai, meu querido não sei o quê, aquele choro e não sei quanto, que só perturba, porque estão vivos.
E muitos nem sequer fazem ideia de que já não estão no corpo. Portanto, isso perturba o espírito. Não deve haver ou deve haver a preocupação de não os perturbar. Agora, pôr as flores e tal. E eu volto a dizer, o céu e o inferno é significativo nisso. Há evocações que são feitas no dia do funeral e as comunicações reais dão-se no cemitério. Portanto, não é nada que a codificação espírita condene nem critique. Porque então quem está sem razão é o próprio codificador que trouxe ao nosso conhecimento essas comunicações. Aliás, até porque existem muitos espíritos que não se aperceberam do desencarne, que não perceberam que morreram, e inclusivamente podem de alguma forma entrar em choque caso, pronto, nesta situação, destas visitas. Claro, quer dizer, o espírito eu conheço um médium, entre aspas, não é? Que também já viu aí um funeral, o carro funerário a caminho do cemitério e o espírito a correr atrás, na maratona, atrás do corpo, onde é que leva o meu corpo, onde é que leva o meu corpo. Às vezes há aqui uns comentários fantoches, não tem qualquer cabimento. Se ele está numa fase de perturbação, vai agora correr atrás do carro para ver se apanha o corpo antes de chegar ao cemitério. Agora, é evidente que muitos espíritos conhecem o seu desencarne. E como desconhecem o seu desencarne, ficam naquela perturbação. E podem, enfim, perturbar os que estão na Terra, podem ser perturbados, podem. A gente diz assim, mas o meu familiar não está no cemitério. Pode não estar, mas a gente quando lá vai, chamam-se. E como é que eles se vão a perceber o que é que poderá acontecer para que eles tenham, ou voltem à realidade e de alguma forma percebam o que aconteceu? Por isso é que Jesus dá no Evangelho, não é? Vai lá, refere, ressuscitar os mortos. E há uma relação que hoje os espíritas deviam ter em presença, que é o seguinte: ressuscitai os mortos e dai de graça o que de graça recebeste. A mesma transcrição do Evangelho fala ressuscitai os mortos, dai de graça o que de graça recebeste. Portanto, essa coisa agora que é a evocação dos espíritos, a conversa com os espíritos, o diálogo com os espíritos e o pagamento, está absolutamente intimamente relacionado. Quando diz assim, ressuscitai os mortos, não é possível ressuscitar o morto sem ser através do esclarecimento sobre a sua situação real. Só. Ressurgir para a vida espiritual, porque há o ressurgir para a vida espiritual e há o ressurgir para a vida física desde que não haja morte. Porque se houver morte, não há ressurgir da vida física. Não pode. Se houver morte, houve morte, acabou. O que pode ser é tornar o espírito conhecedor de que a alma continua a viver, não há morte e, portanto, surge para uma vida real. E é esse trabalho que os espíritos deviam fazer. E devemos fazer e temos que fazer. Sem haver comércio. É de graça aquilo que de graça se recebe essa informação. E, portanto, é um trabalho ingente, um trabalho urgente que os espíritos devíamos fazer. Em vez de andarmos entretidos a dizer é religião, não é religião, é isso, não é aquilo, que são coisas balosas, que não têm qualquer consequência prática positiva. Então é essa a maneira de nós fazermos. Temos a obrigação, nas casas espíritas, de atrair, chamar esses irmãos que desconhecem a sua situação e mostrar-lhes a realidade, fazê-los ressurgir para a realidade viva da vida física, perdão, da vida espiritual. Isso é o nosso trabalho. E sem andar com comércios que mandam para esses médios, né, de comerciantes, que a pessoa vai lá desesperada porque está perturbada, porque anda acompanhada, porque está envolvida, e vai a troco de bom dinheiro, não é? Vai agora libertar as pessoas do envolvimento daqueles que estão com elas. É de graça, porque são coisas de Deus, é de graça que se deve dar isso. É uma clara alusão. A gente lê o Evangelho, cada vez que lê, a mesma passagem encontra novas lições. E, portanto, este trabalho que devia ser feito, para o cemitério fazer um trabalho mediúnico, claro que não. Claro que não. Mas nós, nas nossas casas espíritas, fizemos um trabalho, digamos assim, de atração desses espíritos, de chamada evocação desses espíritos, e depois de os levarmos a conhecer a sua situação, é um trabalho absolutamente positivo que deve ser feito. Por isso é que eu digo, no cemitério não, meu querido, assim, não sei o quê, para que é que tu foste embora? E outras vezes eu bêbado, que tu deste cabo da minha vida, deixaste-me sozinha, e não sei o quê. Em vez de andarmos com essa conversa, dizemos assim, estamos todos sem condições de poder estar na mesma situação amanhã, não sabem quando. Porque a nossa ignorância também continua a ser alimentada pelos religiosos. Claro. Em função do livre-arbítrio com que fomos criados, teremos nós a possibilidade de,
quando desencarnamos, escolher o sítio para onde irmos? Será a vida no plano espiritual idêntica à vida na Terra? Quer dizer, isso era uma maravilha, não é? Eu agora só quero ser rico, que é o que acontece, são sempre várias mensagens nessa área. Mas isto partindo para o plano espiritual. Pronto, mas é a mesma coisa. Para lá ou para cá é a mesma coisa. Quer dizer, vai para o plano espiritual, quer ir para onde? Quer ir. É significativo o diálogo entre Jesus e a mãe dos filhos de Zebedeu, que ninguém sabe qual era o nome, deve ser uma mídium qualquer. Mas a mãe dos filhos de Zebedeu, que era um dos apóstolos, diz para Jesus: quando chegares ao teu reino, lembra-te dos meus filhos, põe um à tua direita e outro à tua esquerda. Quer dizer, uma mãe quer o quê? Melhor para os filhos, não é? Então, quer dizer, eu vou agora escolher, não, eu vou ter que sofrer, eu quero sofrer, eu quero ir para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno, todos querem ir para o céu. E, portanto, é natural que as pessoas aspirem a ser. Só que falta aqui a lei de causa e efeito, quer dizer, eu vou para o céu, o que é que eu fiz? Quais foram as causas que justificarem que eu mereça para lá ir? E não é a mim que compete escolher os lugares quem vai à minha direita e à minha esquerda, mas o meu Pai que está nos céus, que é o bem em cada um de nós, Deus está em nós. E é o bem que a gente promover, que a gente fizer, que vai ditar qual é o lugar em que eu vou merecer estar. E nós temos muitas mensagens em que os espíritos entram lá, vão à porta do céu, onde está o São Pedro, não é? Lá eu quero ir para o céu e tal. E o São Pedro vai lá ver se merece, não podes ir e tal. E a mensagem é significativa, que diz assim: fizeste isto, era preciso fazer, fizeste aquilo, tinha que ser assim, mudaste, tinha que mudar, eu não sabia, mas agora já sei, deixa-me voltar outra vez, que agora já faço, olha, muito obrigado, agora, quer dizer, e depois a gente vai e continua a não fazer. Porque quando a gente mergulha no corpo físico, volta a sentir as injunções da matéria, as atrações da matéria, os prazeres da matéria. E, portanto, é escutado. Quer dizer, nós tivemos há tempos um diálogo com um espírito do tempo de Nuno Alves Pereira, portanto, já 1383, 1385, 700 anos ou 600 e tal anos, e continuava sentado no Piché, era uma jovem da corte, continuava a olhar para o espelho e a arranjar as unhas e a arranjar-se e tal, e não sabia que tinha morrido. E curiosamente só despertou quando o general, né, entrou no quarto, agora como espírito, para acordar, e ela ficou revoltada porque não tinha nada sem ter autorização de entrar na sua alcova, no seu quarto. E disse: o que é que o senhor está aqui a fazer? Quem é que não autorizou a entrar? Ele ainda estava há 600 anos atrás. E só depois dele é que disse que já não foi bem assim, que não sei o quê. Para ele, se perceber, já tinha morrido há 600 anos. Quer dizer, não foi a semana passada nem há 2 meses. Portanto, tudo depende realmente do trajeto evolutivo que cada um faz. E, portanto, eu quero ir para o céu. Mas não merece, mas não fez nada para isso. Mas continuou ali sem fazer nada de bem. Não fez também nada de mal, estava mais ou menos adormecido, mas também não fez nada de bem. E eu assim: mas eu se soubesse, muito obrigado. Se soubesse, então toda a gente ganhava a lotaria, se soubesse os números. Portanto, as coisas não é ponto se quer ir, é ponto se merece ir. E quem é que contabiliza isso? A nossa consciência, que é Deus em nós. Diz assim: quem é que julga o erro que eu cometo? Vem São Pedro, São Paulo, todos os santos. Não. É a minha própria consciência, que eu faço aquilo que eu podia ter feito e não fiz. É o remorso, é o arrependimento que acontece. E no Céu e Inferno é curioso, que é um livro fabuloso sobre esse aspecto, em que os espíritos só se apercebem quando se arrependem. Quando se arrependem, quando reconhecem os erros e quando sentem remorsos e pedem perdão, aí é que o socorro vem eficaz, porque não quer dizer que vão para o céu. Mas quererá dizer que podem ter novas oportunidades para... O que quer dizer que é sempre o livre-arbítrio que nos indica o caminho. É evidente. Porque, em função daquilo que fizemos, não vamos escolher, mas o livre-arbítrio foi precisamente para cometermos primeiro. Mas há pessoas que dizem assim: mas eu não me deram a possibilidade de escolher. O problema é que a escolha que a gente faz é a nossa conduta. Eu posso conduzir bem ou posso conduzir mal. Eu posso fazer o bem ou posso fazer o mal. Eu não posso dizer assim: mas não vou dar a possibilidade de escolher fazer o bem ou fazer o mal. Porque a gente, face à situação social que existe, a gente pode escolher, vai para ali ou vai para lá. Agora, eu nasci numa família miserável, não me deram a possibilidade de escolher. Não, eu nasci na família miserável porque a minha conduta fez com que eu merecesse estar naquela família miserável. Eu nasci deformado,
Porque a minha conduta anterior me conduziu a essa situação genética, de escolha genética, face à minha conduta e ao meu comportamento. Assim, olha, quer ser rico? Eu quero, toda a gente quer ser rica. Quer ser bonito? Quer ser louro? Quer. Mas é que não é assim. Cada um... não, agora eu quero ser branco. Mas não pode ser. Há uma referência informativa dos espíritos assim. Os pretos velhos, por exemplo, uma situação real e concreta, não há espíritos negros, espíritos brancos, espíritos amarelos, não há nada disso. Isso é tudo conversa. Há situações que se vivem em determinados níveis. Mas, de uma forma geral, eles informam que foram esclavagistas mais ou menos no tempo de todos os tempos, mas particularmente no tempo dos egípcios. E muitos deles eram experimentados na arte de curar pelas plantas. E então, como eram esclavagistas, escolheram livremente viverem a ser escravos, porque fizeram passar aos outros, passaram também. E hoje nós sabemos mais ou menos que os pretos velhos e que viveram a escravatura, que, aliás, nós somos muito responsáveis, os portugueses, não é? Mantêm-se hoje ainda muito nessa condição, é a seu próprio pedido, exatamente para poderem, digamos assim, saldar as suas dívidas nessa área da escravidão. E eles, de uma forma geral, são, digamos assim, conhecedores profundos dos produtos naturais, das plantas, do efeito das plantas, porque já vem esse conhecimento do tempo em como não é como médicos, que não eram bem médicos, eram pessoas que, facultativos, trabalhavam, digamos assim, o tratamento dos doentes e tinham conhecimento das plantas, dos produtos naturais. E hoje são exatamente pessoas experimentadas nessa área, conhecem as plantas que fazem bem a tudo. E tem outra coisa, que são os mateiros, não é, que andam pelo mato. Por exemplo, como é que Maomé encontrou água que estava a morrer de sede? Porque foi atrás de um animal que tem medo da água, mas precisa da água para beber, que é o porco. E por isso é que o porco é um animal sagrado dos maometanos. Ora, o que acontece é que os animais andam na mata à procura das plantas que eles possam comer, se possam alimentar, para curarem as suas doenças. E essa gente que vive nas matas tem essa cultura, tem esse conhecimento de andarem a seguir os animais que vão à procura das curas. E por isso é que eles conhecem bem, são experimentados nessa área. Porque já eram, nas vidas mais distantes, já eram, digamos assim, as pessoas que estudavam essa área para tratar os doentes dos seus povos. Portanto, curandeiros, não é? Era fazer umas curas. Portanto, é esta realidade que se aprende com a natureza. Hoje não faz aqui umas coisas esquisitas com os produtos sintéticos e tal, e depois dá raia, não é? da drogas, dessas coisas todas que a gente fez. Ora, estamos praticamente a finalizar a nossa conversa de hoje, não o programa, mas a nossa conversa. Não sei se de alguma forma tem algum conselho a dar aos espíritas e não só, que vão ouvindo. Os espíritas têm tudo. É como a conversa do rico, não é? E de Abraão. Vai, Abraão, manda o Jó, o teu servo e tal, que me venha trazer água para matar a sede. Ou então que não pode, porque Abraão dizia, mas não pode ir para aí e tal. Então diz-lhe que vá avisar os meus familiares. Os teus familiares têm lá Moisés e têm os profetas e tal. Os espíritas temos a codificação. Não é? Embora muita gente se ervore que sabe a codificação, fala da codificação para aqui, por exemplo, conheço aí companheiros que essa coisa das pomadas agora, das pomadas também é espiritismo e tal. Também havia outros que diziam essa coisa da música também é espiritismo e tal, porque os espíritos desconhecem, por exemplo, que há uma partitura escrita mediunicamente de um grande compositor da música clássica e que está publicado na Revista Espírita. Como há, em 1862, em novembro, uma receita mediúnica publicada por Allan Kardec, uma receita oftálmica, que, pelos vistos, também dá outros resultados na derme e na epiderme. Mas também desconhecem, espiritismo, essa coisa das pomadas não é espiritismo. Não, essa coisa das pomadas, essa posição é ignorância, por isso, simplesmente. Conhece a fala da codificação, mas não conhece. Eu, durante muito tempo, já assim, qual é a primeira pergunta do livro dos Espíritos? Depois passei a dizer a segunda, porque as pessoas iam todas ver a primeira, que já sabiam a primeira. Por exemplo, muita gente não sabe que a primeira pergunta do livro, que é Deus? Não é? Que é Deus?
é a inteligência suprema a causa primária de todas as coisas. Não é verdade. Está mal feita a tradução, porque a tradução do original francês é causa primeira, não é causa primária. Há uma diferença do português entre primeira e primária. Primária é básica, primeira é primeira, não há nenhuma antes da primeira. É a primeira. Então, a primeira é Deus, é causa primeira, não é causa primária. Porque podia haver outras causas, não, é a causa primeira. E a tradução hoje, em determinadas obras, diz a causa primária. Portanto, às vezes, essa questão da tradução é muito importante, porque o tradutor acha que aquilo é primária, porque é básica, é principal. E não é principal. É a primeira, não é a primeira de todas. Essa é a inteligência suprema, a causa primeira. É cientificamente, não é? O poder pensante e o poder atuante, como definia Albert Einstein. Portanto, são coisas que a gente tem que às vezes relacionar entre aquilo que é a conclusão científica e aquilo que é a definição da codificação. Portanto, é natural que as pessoas às vezes opinem porque não leem. Não é só ler o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, não é ler, é estudar. Não chega uma vez, cada vez que a gente lê, encontra novas lições, encontra novos conhecimentos. O Evangelho, os 4 Evangelhos, não é? Que são, grosso modo, folhas A4, são 30 folhas A4. Hoje, vamos lá, 60 folhas A5, não é? Que é para dividir ao meio, para não ser livros muito extensos, muito grandes. Isso corresponde hoje a mais de 3.000 páginas A5 da codificação. Foram desenvolvidas mais de 3.000, fora as obras complementares. Portanto, a gente às vezes diz assim, eu também li o livro dos Espíritos em 6 horas numa viagem de comboio. Quando chegou ao fim, não sabia nada. Estava na mesma. Porque não chega a estudar a tabuada, os números, os algarismos e até os logaritmos. Que ninguém entende. Quer dizer, uma criança que vai estudar aos 7 anos, aos 5 anos, os números, não está em condições de compreender os logaritmos ou a aritmética racional, não está em condições. Portanto, é tudo um compêndio de conhecimentos que não se adquirem a não ser ao longo do tempo. Portanto, a codificação tem que ser estudada, tem que ser lida e tem que ser caldeada entre aquilo que é a parte religiosa, aquilo que é a parte científica, aquilo que é a parte filosófica. Portanto, tudo isso tem que ser entendido. E não chega só a dizer o espiritismo não é assim, o espiritismo não é assim. Não, os espíritos é que estão ainda muito distantes dessa verdade. E ainda estamos nessa fase em que, tendo ouvidos de ouvir e olhos de ver, muitos não entendem. Portanto, esta é a realidade. Portanto, os espíritos devemos ter essa preocupação. E, fundamentalmente, perceber porque é que Jesus mandou aqueles que olhavam embevecidos para a realidade daqueles trabalhos que ele fazia de socorro, mandava-os em condições de os mandar a anunciar a boa nova a toda a criatura. Qual é a boa nova que Jesus trouxe? A morte não existe, a vida continua. Essa é que é a grande notícia. Não é agora a boa nova, é o Evangelho. O Evangelho é a boa nova. Em português, Evangelho, traduzindo do grego para o português, é a boa nova. E os gregos traduziram do aramaico para o grego e chamaram de Evangelium. E nós não chamamos nada, quer dizer, nós, em vez de trazer boa nova de Jesus, a boa notícia de Jesus, as notícias do reino, não. Fomos buscar os gregos e vemos nos gregos agora para entender que psique é espírito, por exemplo. E andamos aí a aprender, não é, profissões para ganhar dinheiro à custa daquilo que é de Deus. Portanto, o que precisa é divulgar a mensagem com realidade e rapidamente. 72 da Galileia, mais 500 da Galileia, no espaço de um ano, nós não conseguimos meia dúzia de gatos pingados para ir espalhar a boa nova de Jesus nos centros das casas espíritas. Aliás, as pessoas desistem logo no meio dos... Se não conseguem na lotaria, desistem. Porquê? Porque falta de convicção. Nós não conseguimos mostrar a nossa convicção e atrair, como Jesus fazia. Porque Jesus atraía multidões porque fazia, porque vivia, porque mostrava, porque curava e disse-nos que a gente podia fazer o mesmo e mais. E nós não fazemos nada. Absolutamente. De uma forma geral, alguns fazem, com certeza, de mal feito fora, mas de uma forma geral os espíritos não fazem nada. Estão sentados nas suas cadeiras, como se fossem sacerdotes do antigamente, ali e tal, até já cantam cantos gregorianos e tudo, aquela coisa toda, porque no concreto do consolo, consolador, zero. Consolador, zero. Foi. É mesmo na sequência do que está a dizer, é fundamental o estudo. É preciso estudar e é preciso esclarecer e divulgar cada vez mais, não é?
E sem dúvida, por isso é que nós aqui no programa tentamos levar sempre, todas as semanas, sugestões de leitura para as pessoas, enfim, aumentarem os seus conhecimentos, porque senão limitam-se a ler, não é? Lê um livro e não retiram lá nada. Porquê? Porque se não modificam os seus hábitos, não é? Não modificam a sua postura, é porque não apreenderam verdadeiramente o que é o Espiritismo. Bem, de alguma forma é também aproveitarem esse conhecimento que vão adquirindo e colocar-no em prática, porque não chega só, que era como dizia agora, não é? Ainda há pouco, estarmos sentados a ler, mas deixarmos a leitura ali, o livro está ali, e fica só o conhecimento que adquirimos, temos que o pôr em prática também, que é muito importante. E foi isso que fez o Leon Denis, por exemplo, não é? Exatamente. À época de Kardec, o Leon Denis tinha 18 anos quando leu o Livro dos Espíritos. E há quem dissesse que no século XIX ele era considerado já um apóstolo do Espiritismo. Porquê? Porque assim que ele tomou conhecimento do que era o Espiritismo, ele foi de cidade em cidade divulgar, fazer palestras, conviver, falar às pessoas o que realmente era o Espiritismo. Então temos como sugestão hoje 2 livros, O Além e a Sobrevivência do Ser, que é pequeno, lê-se depressa, com calma para digerir todas as palavras, porque neste livrinho ele vai buscar, digamos, aquelas opiniões de alguns cientistas à época para justificar a imortalidade da alma, e depois este livro, que realmente é muito completo, Depois da Morte, onde, digamos, vai um pouco além, não só das questões filosóficas, ético-morais, mas vai trazer também aqui muitas cartas, muitos ditados dos espíritos, o que eles dizem, o que acontece depois da morte. Entretanto, e na sequência do que já vimos falando, de algumas obras de Francisco Cândido Xavier, temos muitas, já falámos aqui várias vezes, até hoje, do Nosso Lar, já falámos nos Mensageiros. Hoje estamos a falar, não na sequência, porque há imensos livros de André Luís, mas Entre o Céu e a Terra. Entre o Céu e a Terra é tudo aquilo que falámos hoje, ou seja, o que fazem essas colónias, como é que apoiam os espíritos que estão perdidos, que estão em perturbação, e ao mesmo tempo, como preparam a reencarnação, tudo o que envolve as trajetórias de vida de um ou outro personagem. Portanto, aqui está uma ótima sugestão de leitura também. Dentro do tema de hoje, este livro é de Alexandre Moll, presidente de um centro espírita no Brasil, que escreve sobre o desencarne. Um livro fácil de leitura, onde podem encontrar o que é a morte, a sua visão do espiritismo, relativamente aos momentos da cremação, ao momento do velório, ao momento do suicídio, do aborto, tudo aquilo que acontece ao espírito quando está nessas situações. Inclusive, nós hoje queríamos falar-vos que, e acho que já falámos aqui noutros programas, a ACHEV tem uma vasta biblioteca, uma livraria imensa, disponível para todos aqui em Portugal. Digo isto porque temos mais de 800 títulos aqui, portanto, parece-nos ser a maior livraria do país do ponto de vista de literatura espírita. Agora, na altura do Congresso, tem a oportunidade, quem vier cá, de adquirir livros que não se vê em qualquer sítio, pelo menos em Portugal, à venda. Depois, queremos fazer referência aqui ao Jornal Espírita. O Jornal Espírita, que é um jornal mensal, que certamente muitos já conhecem, mas nós vimos lembrar que, a propósito do tema de hoje, podem também ler com alguma assiduidade, tem sempre artigos interessantes, mas podem também ler aqui sobre mensagens que vêm do plano espiritual, ditadas por esses espíritos, não é? Que de repente são ajudados aqui no socorro que é feito nos nossos trabalhos mediúnicos, depois devidamente esclarecidos, eles ditam tudo aquilo porque passaram, os seus sentimentos, o seu arrependimento, que são verdadeiras lições para nós. Portanto, fica aqui a sugestão também, podem recebê-los em vossa casa de forma confortável, basta contactarem-nos que depois a ACHEV faz chegar até vocês. Exatamente, até todos. E para quem nos escuta, quer aqui em Portugal, quer nomeadamente para os nossos amigos além fronteiras, por exemplo, no Brasil, que já muitos escutam e veem o nosso programa, por esta Europa fora,
que se pretendem de alguma forma também receber o Jornal Espírita, tornarem-se assinantes, poderão ir, por exemplo, à página da ACHEV, à página do Acontece no Centro Espírita, no Facebook, através do nosso e-mail acontece no centroespírita@gmail.com. Se quiserem mais informações para poderem receber, por favor, perguntem-nos, até para saberem também notícias nossas, já que nós vamos sabendo também notícias vossas. Por exemplo, o tema de hoje foi uma sugestão de uma espectadora, de uma amiga que nos segue, que vê o nosso programa. Quaisquer questões que nos queiram colocar, poderão fazê-lo. Como eu já disse, o Pedro vai passar em rodapé o nosso e-mail, acontece no centroespírita@gmail.com. Podem colocá-las também diretamente nos canais da TV Espírita, do YouTube, no Facebook. Não hesitem em fazê-lo. Temos também já agora para falar, ou para recordar, que estamos a poucos dias do primeiro Congresso Internacional da Unispírito, que vai acontecer nos dias 15, 16 e 17 deste mês. Se ainda pretende participar, ainda o pode fazer. Para isso basta diretamente contactar a ACHEV através do seu e-mail, achevviseu@gmail.com, que também vai passar em rodapé, ou então através do site da ACHEV, onde vai encontrar a ficha de inscrição e poderá fazê-lo de uma forma direta. Damos também ainda hoje a notícia de que o próximo Congresso Espírita Internacional vai acontecer em Portugal, vai se realizar no nosso país, no próximo ano, portanto 2020, em outubro, a 3 e 4 de outubro de 2020, cujo tema será a Transição Planetária, Desafios e Soluções. Arnaldo Costeira, muito obrigado, a quem eu, com muito orgulho, chamo pai. É sempre muito bom tê-lo connosco. Aliás, eu posso dizer que já o ouço desde que me lembro, e para mim parece-me sempre novidade. Se calhar porque ando um bocado distraído, mas também todos estes ensinamentos são sempre muito bons de voltar a ouvir. Iremos contar consigo com toda a certeza num próximo programa sobre outros temas. Foram informações extremamente importantes e valiosas para o nosso crescimento. Muito obrigado. Regina, nós, próxima quarta-feira, cá estaremos outra vez. Não se esqueçam, as quartas-feiras são nossas na TV Espírita, às 9h da noite. Acontece no Centro Espírita. Esteja connosco, sempre que puder. E, mesmo que não possa estar àquela hora, poderá sempre ter a oportunidade, isto respondendo até de alguma forma a alguns telespectadores que pretendem visualizar de novo ou pela primeira vez estes programas, poderão fazê-lo porque no site da TV Espírita os programas estão lá sempre disponíveis para os poderem ver. No YouTube. Quando quiserem. No YouTube, exatamente. No YouTube. Okay. Chegamos então ao fim. Até à próxima quarta-feira, às 9h. Foi um prazer ter estado consigo. Foi um prazer tê-lo desse lado. Muito obrigado. Muita paz. E até para a semana.